Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula, agora uma aula de força de atrito, onde você também poderá utilizar para se preparar para a sua prova de recuperação, tá ok? Assista o videozinho para a gente começar, né, muito bem nessa aula. O nosso objetivo aqui não é vender pneu, né? Mas você está observando que nesse vídeo, o que o asfalto consegue no carro não consegue na sola do sapato do rapaz. Por quê? Porque nós temos coeficientes de atrito diferentes, correto? Então o asfalto conseguiu impor ali um atrito interessante, suficiente para parar o carro, mas não produziu a mesma situação para o sapato da pessoa. Então, na verdade, o que você tem que pensar aqui em força de atrito? Toda vez que você fala em força de atrito, você tem que pensar que é uma força, né, que está no sentido contrário ao escorregamento do corpo. Faz uma resistência a esse escorregamento, tá? E aí você vai observar que esse atrito é por causa do quê? Por causa justamente da rugosidade das duas superfícies em contato. Quanto maior a rugosidade, maior a resistência. Tá? E aí nós temos o que o atrito, né, é uma força de contato. Quando você fala em força de contato, você tem que pensar em duas forças, atrito e força normal. No caso do atrito, você tem que pensar que o atrito pode ser chamado estático ou pode ser chamado cinético. O que nós temos no atrito estático? Então observe, o rapaz está fazendo a aplicação de uma força para colocar o corpo em movimento, só que surge um atrito que não vai permitir que esse corpo entre em movimento. Esse atrito, que não permite entrar em movimento, é chamado estático. Atua sempre que o corpo não tem escorregamento. E aí você vai observar que você pode normalmente calcular o seu valor máximo. Esse valor máximo é determinado pelo produto coeficiente de atrito estático e força normal. Agora, no caso do atrito cinético, você vai observar o quê? Você vai observar que é quando ocorre o escorregamento. Você aplicou uma força maior que o atrito estático máximo, e aí o que acontece? O corpo entrará em movimento. Então, esse atrito cinético será o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Então, simplificando aqui, atrito cinético, coeficiente cinético vezes normal, atrito estático máximo, chamamos de destaque, é o miestático, vezes a força normal. Observe como é que funciona isso aqui. Você não tem força aplicada, aqui, digamos, é a força aplicada, e aqui você tem a força de atrito. Você não aplica a força, não tem movimento e também não tem atrito. No entanto, se você aplica uma força, passa a aplicar uma força, vai aumentando a força aplicada, vai aumentando o atrito aplicado. Detalhe, uma força está anulando a outra. Então, nós teremos valores aqui iguais. E isso vai acontecer até chegar na iminência do movimento. Quando o corpo estiver na iminência de entrar em movimento, nós temos o maior valor do atrito, chamado atrito de destaque. E aí nós teremos a maior força com o corpo em repouso. No momento que você aplica uma força maior do que esse atrito de destaque, o corpo entra em movimento. E quando ele entra em movimento, nós teremos uma redução no atrito, passando o atrito a ser chamado de atrito cinético. Aplicação disso: um corpo de massa 5 kg encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal áspera.
O coeficiente de atrito estático é 0,4, coeficiente de atrito cinético 0,3. Aplica-se uma força sobre o corpo de acordo com a figura. Complete a tabela. Então você tem aqui, um corpo sobre uma superfície onde existe atrito, aplica-se uma força aqui para a direita, isso quer dizer que se existe atrito, haverá uma força para a esquerda. Tá? E aí nós queremos que você complete essa tabela. Então observe, a tabela mostra a força que está sendo aplicada, o valor do atrito, o valor da força resultante, qual é o estado de movimento, se é repouso ou movimento, e qual é o valor da aceleração. Nós já fizemos isso aqui em aula, vocês devem se lembrar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular os atritos, atrito estático e o atrito cinético. Para calcular o atrito estático, o coeficiente estático é 0,4, a massa do corpo é 5, então o peso é 50, força normal é anulada pelo peso, então são de valores iguais. Nós teremos então atrito estático igual a 20 newtons. O que quer dizer atrito estático igual a 20 newtons? Quer dizer que o corpo só entrará em movimento se eu aplicar uma força maior que 20 newtons. Agora o atrito cinético, μ cinético vezes normal, μ cinético 0,3, normal 50. Se o corpo entrar em movimento, ou seja, começar a escorregar, o atrito passará a ser 15 newtons. Agora aplicando então na tabelinha. Primeiro, força 0, então o atrito será 0, força resultante será 0, nós teremos repouso e aceleração será 0. Se aplicarmos uma força igual a 5 newtons, então nós teremos atrito 5 newtons. Lembre-se, o corpo só entrará em movimento se eu aplicar uma força maior que 20. Enquanto isso, o atrito vai anular a força aplicada. Apliquei força 5, então o atrito será 5. 5 menos 5, 0, que é a resultante. O corpo está em repouso, não tem aceleração. Apliquei uma força 10, então o atrito será 10, a resultante será 0, repouso é o estado do movimento, aceleração 0. Força 15, atrito 15, resultante 0, estado de movimento repouso, aceleração 0. Mesma coisa quando você aplicar uma força 20. Só que agora nós estamos no limite, estamos na iminência de entrar em movimento. Se você aplica agora uma força de 25 newtons, o que vai acontecer? Opa, o atrito passa a ser 15. Reduziu o atrito por quê? Porque agora nós temos atrito cinético, nós temos escorregamento. Qual é a força resultante? A diferença, a força aplicada 25 e atrito 15. Então nós temos a diferença, 25 menos 15 deu 10. Jogamos lá na força resultante igual a massa vezes a aceleração. Força resultante 10, massa é 5, então a aceleração deu 2. Olha lá, estado de movimento, movimento. Apliquei uma força de 30 newtons. Então nós teremos atrito igual a 15, a diferença é resultante 15, e aí nós teremos aceleração igual a 3. E para terminarmos, reduzimos agora a força para 20. Mas observe, o corpo já está em escorregamento. Então, se a força é 20, então existe escorregamento, o atrito é 15. Resultante é 5, aceleração é igual a 1. F1 e F2 são forças horizontais de 30 newtons e 10 newtons de intensidade, respectivamente, conforme a figura. Sendo a massa dA igual a 3 kg, a massa de B igual a 2 kg, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, 0,3 o coeficiente de atrito dinâmico entre os blocos da superfície, a força de contato entre os blocos é D. Ok? Então aí o que você vai fazer para resolver esse exercício? Então a primeira coisa, você terá o seguinte: dados fornecidos, força igual a 30, força 2, 10, massa de A3, massa de B2, G10, coeficiente 0,3. Relacionado com o movimento do sistema, temos normal e peso, não desenhei aqui, mas em relação ao movimento nós temos força 1 maior que força 2, então o sentido do movimento deve ser para a direita. Então nós temos aqui força 1, o atrito contra esse escorregamento e força trocada entre A e B. No corpo B a força 2 e ainda existe o atrito.
Como é que vai ficar a formulinha aqui do corpo A? Se o corpo A vai para a direita, então F1 menos o atrito menos o F' é a massa do A vezes A. Tá lá, F1 menos atrito menos o F' é igual a massa de A vezes A. No caso do B, ele está indo para a direita, F' é maior, F' menos a força 2 menos o atrito B é igual a massa de B vezes A. Se você somar as duas equações, observe que F' pode se anular com outro F', então nós teremos F1 menos F2 menos atrito A menos atrito B é a soma das massas vezes a aceleração. Nós vamos calcular então o atrito. Atrito A, μ vezes normal A. Atrito A, 0,3 vezes normal 30, então nós teremos atrito A 9. No caso do B, μ vezes normal B. Atrito B, 0,3 vezes a normal 20, então atrito B será igual a 6. Substituindo então aqui na fórmula, nós teremos força 1, 30, força 2, 10, atrito A, 9, atrito B, 6, massa A mais massa B, deu 5. Simplificando, 30 menos 10 vai dar 20, 20 menos 15 deu 5, é igual a 5A, a aceleração é igual a 1. Mas o que nós queremos? A força trocada entre os corpos. Então nós vamos pegar lá a primeira formulinha. Primeira formulinha, então ficou assim, a segunda formulinha. F1 menos F2 menos AB, atrito de B, é igual a massa B vezes A. Então nós teremos F1 menos força 2, 10, menos atrito 6, é igual a massa de B2 vezes aceleração 1. Isso aí, nós teremos então força igual a 18 newtons. Tá ok? Espero que tenha ajudado aí para você fazer o seu estudo aí para a prova. Tá ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula.